Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que período ou que ano você vai assistir este podcast, mas hoje é um assunto especial. Estamos trazendo aqui uma pastora, psicóloga e pesquisadora que vai falar sobre a arquitetura das igrejas, mais do que ter um espaço físico, mas um olhar de reflexão para esse espaço. Mas antes de você conhecer ela, roda a vinheta, Davi! Hoje, no nosso podcast, que eu não sei qual que é o número, estamos recebendo nada mais e nada menos que pastora Elaine Proença. Pastora, muito obrigado. A agenda da pastora, assim, olha, tá quase ali disputando com a presidência da República, né? Brincadeira à parte. Obrigado, viu, pastora, por aceitar conversar com a gente e trazer uma reflexão muito importante. Então, fica aqui. Para quem não conhece a senhora, por favor, se apresente, né? Olá, Felipe. Olá, pessoal aí do nosso querido podcast da UNID. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. E para mim é uma honra, sinceramente, poder falar aí um pouquinho. Quando você diz aí sobre a minha pessoa, eu sou pastora, sim, sou psicóloga, sim. Me formei em 2021, né? Já tinha assim, uma certa idade quando eu comecei a estudar. E em 2016 entrei aí nessa vida acadêmica. Foi um desafio para mim, porque, né, você divide aí o espaço da universidade com colegas mais jovens do que você, mas também fui meio acolhida pelos professores, pelos colegas e enfrentei esse desafio. Me formei em 2020. Cliniquei, fiz psicologia clínica por um período e depois recebi o convite para estar fazendo arquitetura. Olha aí. Até então, para mim, eram coisas assim totalmente distintas, né? Isso. Tão diferenciadas, tão opostas. Mas quando eu comecei essa nova jornada, eu tive só 1 ano e pouquinho de descanso, né? E já enfrentei mais outro tanto. Foram 5 anos de estudos para psicologia, para formação. Tive uma experiência muito agradável na psicologia clínica e depois, quando eu entro na arquitetura, eu começo a perceber que elas fazem todo sentido quando elas estão juntas. Então, nessa jornada, no meio dessa jornada, eu estou indo aí me formando, por isso aí então que você fala que eu sou pesquisadora, porque o meu trabalho de formação, meu trabalho final de graduação, ele tem uma pesquisa muito importante, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso mais adiante. E eu me surpreendi positivamente e eu comecei a perceber que a arquitetura e a psicologia, elas conversam muito. E procurei uma pós-graduação e estou fazendo neuroarquitetura também. Concomitantemente, olha aí. Sim, sim. Então, assim, está sendo algo assim fascinante para mim e o quanto a arquitetura ela tem a ver com pessoas e não com espaços. Não é cimento, não é tijolo, ela é criar espaço para acolher pessoas. Então, isso para mim está fazendo todo o sentido e a neuroarquitetura vem e ela costura essas duas ciências, esses dois estudos, esses dois conhecimentos e está sendo fascinante e como a gente nós, né, sendo arquitetos ou psicólogos profissionais desta área, como podem contribuir para a construção dos espaços e a melhora de qualidade da percepção da pessoa nesse ambiente. E assim, a senhora vai abrindo várias caixinhas na nossa cabeça, né? Porque eu acho que Muitas. quem está em casa também ficou como uma ciência humana pode conversar com uma exata, né? Acho que a E arquitetura não é exata, Não é ela exata? é humana. Ela é humana? Ó, Também me novidade, surpreendi. olha aí, ó. Também me Porque surpreendi. quando a senhora fala assim, arquitetura, o que eu penso? Régua, medir, cimento, constrói uma casa, né? Aham. Pro lobo mau não assoprar ele cair. Mas Isso. assim, e que momento a senhora conseguiu ver esse alinhamento? E a senhora atribui isso à vocação, à sua formação psicológica? Porque de verdade, na minha cabeça, até conhecer a senhora, eu não sabia que isso se conversava, né? Até então eu achava que a arquitetura era a questão de exatas, né? Porque Uhum. estuda parte ali de engenharia também e tal. Então, que momento foi isso? Nos ajuda a nossa cabeça a conectar uma coisa com a outra, por favor. Sim, eu acho que a ciência, que a neurociência, eu acho que ela esclarece muito isso, né? A neurociência, ela teve uma evolução fantástica a partir da década de 90, porque a tecnologia, a evolução da tecnologia dos exames de imagem puderam mapear o sistema nervoso central e todos os seus estímulos e respostas do cérebro quando
quando eles evoluem para essas imagens mais precisas. Então, você pode avaliar um cérebro em tempo real, todas as emoções que a pessoa vive, né? Claro que existe todo um ambiente de pesquisa muito bem elaborado, muito bem estruturado. Então, ali todas as terminações nervosas, toda a corrente sanguínea que é aplicada ali naquele estímulo, tudo é mapeado. Então, isso começou a trazer a neurociência para um suporte muito fundamental para todas as demais ciências. Que legal. Então, a neurociência ela é aplicada na educação, a neurociência é aplicada no esporte, a neurociência ela é aplicada na arquitetura. Então, nós reduzimos aí a palavra e criamos uma palavra nova que é a neuroarquitetura, mas é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, quando nós criamos um espaço, quando nós partimos da neurociência, né? Depois a gente vai partir aí para a compreensão do espaço. Quando a gente fala sobre a neurociência, o sistema nervoso central é incrível o ser humano, porque ele tem a sua percepção interna, ele tem a sua percepção externa e ele tem a percepção do outro. Exemplo, como que eu estou me sentindo hoje? Eu estou bem? Não estou muito legal, parece que o meu estômago está doendo, eu estou com sono, dormi mal, não sei o quê. Isso é uma percepção interna. Eu tenho uma percepção externa, e qual é ela? Está frio, esse ambiente está me sufocando, eu estou com calor, não está agradável o clima, as pessoas. E essa percepção do outro também. Poxa, o Felipe não está bom hoje, eu não sei o que ele tem, mas ele não está no estado normal. Então, olha como o cérebro humano ele é capaz de uma forma até inconsciente, né? Você mapear tudo isso. Mapear tudo isso e ao mesmo tempo. Tudo através de estímulos e respostas. Então, quando você passa para um ambiente construído, e nós, seres humanos, passamos cerca de 95% das nossas vidas em ambientes construídos. Então, a gente está no trabalho, ora a gente está em casa, ora a gente está numa academia. Então, tudo isso é ambiente construído. E o que o nosso organismo, o que o nosso cérebro está tendo de estímulo e resposta permanente nesses ambientes? E o quanto que esse ambiente ele pode se tornar opressor, agressivo, de certa forma, como ele pode se tornar agradável. De repente é um ambiente que você não estou afim de hoje, não quero ir. De repente você não percebe que é uma cadeira que está te dando dor nas costas. Que simples. De repente você não percebe que é uma iluminação, é aquela luz que não trocaram, que fica piscando, mas você não está. De repente você até percebe, mas ignora. De repente é o barulho do ar-condicionado que está... Foi interessante, esses dias fomos eu e meu marido comemorar o nosso aniversário de casamento num restaurante que serve churrasco japonês. Sim. Aí tem a mesa, aí tem uma grelha, aí tem uma coifa. Então você vai ali, vem as carnes, né, cortadinhas em lâminas, e você vai ali degustando. É maravilhoso, sabe? Tava tudo perfeito, comidinha japonesa também e tal. A gente optou por rodízio, tava assim, um clima perfeito. Mas tinha alguma coisa que estava me incomodando, Quando nós pedimos a conta, a moça desligou a coifa. Me deu uma paz. Mas foi um peso que... Olha uma isso. Uma paz. O barulho da coifa ligada, né? Sugando a fumacinha que a gente estava ali, né? A hora que a gente estava preparando a carninha e tal. Quando ela desligou a coifa. Quer dizer, o cérebro, como que ele percebe o ambiente externo? Através dos 5 sentidos. É a audição, é o olfato, é a visão, é o tato, é o paladar. Então, ali nessa minha experiência, estava tudo perfeito. O paladar, o ambiente, mas a audição, ela não estava legal. Entendi. Então, quando a gente compreende os 5 sentidos e ela traz conforto para o ser humano em todos esses aspectos, o ambiente se torna confortável. Uma coisa quando a gente está na nossa cozinha, não sei se você já percebeu, embaixo da pia normalmente tem um vão. Isso. Aquele vão é para você colocar o pé lá embaixo, para que o seu tronco fique numa posição confortável para você lavar a louça, ou para você fazer suas tarefas ali em cima do balcão. Não sabia disso. Se você não tem aquele recuo, se o armário vai até o chão, então normalmente o pessoal coloca uma alvenaria, né? Sim. E depois constrói o armário, o seu pé fica assim, o seu corpo fica levemente inclinado. Isso dá um cansaço. E de repente você fala, vou louça, nem é a louça, Sim. É a posição, é o desconforto. E que já vai gerando esse incômodo, né? E a arquitetura, de uma forma básica, né, e de repente até mesmo perceptiva, ela já se preocupava com tudo isso. Entendi. Só que quando a neurociência chega, com a ciência propriamente dita, ela valida tudo isso.
Faz sentido. Então, quando a arquitetura ela projeta os espaços e ela cria ambientes confortáveis, a questão de luminosidade, a questão de temperatura, né, que a gente tem o conforto térmico, lumínico, uma série de situações aí. O posicionamento, quando você vai construir, você tem que ver a orientação solar para você ver qual que é a maior incidência do sol, o período do ano, que país que você está, se você quer mais sol, até mesmo nós, que somos um país, né, de dimensões continentais, né? Nós temos o extremo sul. Então, de repente, a arquitetura que eu trabalho aqui em Santos não é a mesma que eu vou trabalhar no Paraná, Sim, faz no Rio Grande sentido. do Sul, porque eu preciso que o sol entre e aqueça nos dias frios. Já que em Santos, não, é um sol para cada santista. Então, eu preciso que o sol seja evitado. Então, é uma série de coisas que a arquitetura se presta em fazer para trazer conforto ao ser humano, e a neurociência para validar tudo isso. Então, elas são muito amigas, parceirinhas ali, maravilhosas. E olha que interessante, né? A gente conhece vários jovens que estão nessa vida acadêmica, seja engenharia, seja a própria arquitetura. Então, assim, é preciso ter esse olhar, né? Porque quando a senhora fala isso, e eu como professor, eu fico pensando, será que quando alguém idealiza um empreendimento como uma escola, a gente vai entrar em vários eixos, espero que 1 hora seja suficiente, né? Idealiza uma escola, quero ter uma escola, sou um professor, quero abrir uma escola, vamos construir uma sala aqui desse tamanho e tal, mas assim, é uma profundidade tão grande, porque que nem, quando a senhora falou sobre essas inquietações, esses estímulos, isso vai interferir diretamente na aprendizagem. Sim. E às vezes, tipo, tô com um professor muito legal, eu tô com o livro, né, didático da melhor editora do país, mas quem sabe a arquitetura tá interferindo nessa aprendizagem dessa criança. E aí eu quero lançar isso para a senhora com um adendo. E ainda mais com as pessoas neurodivergentes, que a sensibilidade, às vezes, algumas áreas, né, visão, audição, são mais aguçadas, né? Então, assim, Exatamente. a senhora acredita que todo arquiteto, né, deveria participar ou caminhar nessa neuroarquitetura para poder ter essa sensibilidade, porque a fala da senhora foi sensacional, não é sobre bloco e cimento, né? Então, assim, qual a orientação para quem está começando agora, né? Você é arquiteto, né? O que a senhora orienta com essa experiência da saúde mental, né? Estudando neurociência com arquitetura? Olha, nem tudo é bom ou ruim, é o aplicável. Por exemplo, né, no que eu estava estudando, né, para poder criar, né, desenvolver o meu trabalho de formação final de graduação, que acontece agora no final desse ano de 2026, eu já fiz a primeira etapa, que foi entregado o caderno, né, estamos em período de férias e depois no retorno a gente vai estar trabalhando as pranchas e desenvolvendo o projeto propriamente dito. Então, nesse período de estudo, para poder criar o meu caderno de formação, eu me prendi a um artigo científico bastante interessante que ele falava a respeito da psicologia das cores e como as cores influenciam o ambiente. Então, eles criaram 2 grupos de pesquisados, né, de pessoas voluntárias para poder participar. Pessoas que precisavam estudar e se sentir mais calmas e pessoas que precisavam estudar e se sentir mais estimuladas porque tinham um concurso, alguma coisa pontual, né? E eles precisavam ali de uma dedicação mais intensiva para poder passar por esse desafio, seja um concurso, alguma coisa do tipo. Então, eles criaram cabines de estudo com cores claras, amenas, e criaram cabines de estudo com cores mais vibrantes. Então, dividiram aí os grupos. Então, as pessoas que precisavam de um estudo mais intensivo, mais focado, quando eles estavam colocados nas salas de cores mais neutras e mais claras, eles não conseguiam se concentrar tão bem. Olha isso. Quando eles se colocavam nas cores mais vibrantes, então eles se sentiam estimulados e se dedicavam mais, buscavam mais os estudos. Já o grupo de pesquisados que precisavam de um estudo assim permanente, de formação gradual e contínua, eles já perdiam o foco nas cores vibrantes e já se mantinham mais tranquilos, menos estressados e numa compreensão mais sossegada a respeito das suas tarefas diárias ali da sua vidinha escolar acadêmica. Então, tudo vai depender a que proposta você está querendo aplicar
seja as cores, seja o espaço, seja para o que for, o que tipo de pessoa vai ser atendida naquela situação específica. Então, não tem receita de bolo. Tem o conhecimento que deve ser aplicado no momento certo, na hora certa, com o intuito correto. Aí sim você se torna um excelente profissional. Só tá falando isso, eu notei várias coisas, né? Meu Deus do céu, me Brota, ajuda. é um manancial. Porque isso vai inspirando e assim, a gente precisa refletir sobre isso e a gente vai entrar na questão da arquitetura da igreja, né? De como pensar sobre isso, mas eu preciso preparar esse ambiente, eu quero primeiro pautar essa questão da educação, porque que nem assim, uma pergunta, né? Não sei se para agora ou para reflexão, será que dependendo da matéria, né, na educação infantil, enfim, naquilo que eu quero construir na criança que ainda está aprendendo a lidar com as suas emoções, né, controlar o seu corpo, será que eu deveria ter ambientes apropriados para isso? Tipo, é aula de matemática, sei lá, vamos para a sala verde, né, mas na aula de leitura eu preciso acelerar essa criança, porque assim, a gente hoje, a educação brasileira, isso eu tô na escola, eu consigo perceber, vem num ritmo muito antigo. Então, assim, pega a criança que saiu da educação infantil, que era só brincar, que era a tia, o tio ali, e era desenho, e aí vai pro primeiro ano, ela faz o quê? Senta um atrás do outro, copia várias lições, daqui a pouco muda o professor. Então, assim, isso é um choque emocional e psicológico para essa criança. A senhora que é da área da psicologia sabe disso, né? Será que nessa fase inicial não seria mais adequado eu preparar esse ambiente? Que nem a senhora falou, existe uma ciência que já estudou e viu que as cores interferem. Não geraria uma melhor aprendizagem para essa fase inicial? Não sei se responde agora ou se depois. Existe uma escola em Portugal, eu não vou me recordar agora, eu vou ter que fazer minhas pesquisas lá, eu até aprendi na psicologia escolar, né, na minha formação em psicologia, que ela justamente se presta a isso. Entendi. Existem as salas e não são os professores que vão às salas, mas são os alunos. Eles têm uma grade curricular lá de matérias e que eles precisam até o final daquele semestre ou até o final daquele ano fechar todas elas, mas ele é que escolhe a sua rotina, ele que escolhe o seu espaço, ele que escolhe o seu professor. Então ele vem mesmo de encontro e funciona muito bem. Olha aí. Então, e é interessante isso na psicologia, você se torna protagonista. Você não é um Faz mais sujeito, sentido, né? é claro, e o interesse parte da criança. Então isso é excelente, isso faz todo sentido, até mesmo quando você fala a respeito, de partindo para a arquitetura, preparar o ambiente para receber o espaço, a luz um pouco mais vibrante, porque eu preciso de mais atenção, uma luz mais amena, Sim. porque eu preciso desacelerar. Então tudo isso faz muito sentido. E agora, com essa preocupação com os neurodivergentes, isso está sendo tão bom, e justamente a neurociência na área da arquitetura, ela veio contribuir justamente iniciou-se na questão hospitalar e depois partiu para outras áreas. Legal. Até a gente estava conversando aqui, antes de iniciarmos aqui a gravação, a respeito de um hospital na Inglaterra, né, o King's College Hospital, e ele cria, no 5º andar, na cobertura do prédio, um jardim terapêutico que leva as pessoas que estão em UTIs, elas são levadas para esse espaço. Então, eles começam a ter não que vão permanecer lá, Entendi. mas pelo menos vão sair desse ambiente estressor que é a UTI, que não tem dia, que não tem noite, que a luz está ligada o tempo todo, e eles vão para esse espaço, para esse jardim, eles podem sentir a luz do sol, o calor do sol na pele, eles sentem o vento, percebe? Olha a percepção o tempo todo. E, né? consequentemente, tem uma melhora nessa saúde, né? Porque a saúde emocional reflete na saúde física né, essa é uma troca também, né? A saúde física reflete na saúde emocional e assim vai. Nós somos um todo, não tem como particionar, fragmentar um ser humano. O ser humano, ele é um todo. Então, eu acredito sim, e faz todo sentido. E eu acredito que isso já tem sido, que nem tudo chega ao nosso conhecimento, mas se nós pesquisarmos, se formos em plataformas aí de artigos científicos, com certeza já tem muita gente falando a respeito disso. E aí, falando sobre, né, que o corpo sente, nós acreditamos que nós somos tricotômicos, né? Corpo, Sim. alma e espírito. Sim. E eu penso, né, e vivendo 35 anos dentro da igreja, a gente entende isso. E como é importante esses estudos, que nem eu fico pensando, não tem como a gente estudar neurociências e não perceber Deus nisso. Perceber o quanto Deus está expandindo o nosso entendimento para que o nosso convívio, né, como sociedade, como família, como igreja, melhore. Porque pensando em corpo, alma e espírito, né, e que todos eles sentem, consequentemente, será que este ambiente
bem preparado, ele vai interferir no meu espiritual? Na questão da minha alma, na questão do meu espírito? Será que vai interferir na forma como eu cultuo ou como eu deixo de cultuar a Deus? A senhora já parou para refletir sobre isso? Olha, quando eu estava desenvolvendo meu TFG, eu falei sobre o tabernáculo um pouco, né? Porque a gente tem que partir desde o primórdio, de como a gente sentido. tem a compreensão, porque o título aqui eu já quero passar, já dar um spoiler aqui, né? O tema do meu TFG é a Assembleia de Deus Além do Altar. Então, essa preocupação, e tem um complemento aí nesse tema que fala sobre a arquitetura religiosa como espaço multifuncional para integração social. E a igreja nada mais é do que isso. Sim. A integração social das pessoas, dos seres humanos. Nós nos tornamos família dentro de uma igreja. Isso. A partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, como nós, quando temos Deus agora como nosso Pai, como somos filhos adotivos, né? Então agora nós somos uma grande família. Então essa família precisa de um espaço para estar junto, para servir como igreja, para servir o outro, para sermos corpos de Cristo de fato. Porque eu entendo, sendo o corpo de Cristo, quando o meu abraço alcança alguém, quando o meu sorriso alcança alguém, quando o meu olhar, quando a minha empatia, quando a minha compreensão, quando a minha compaixão alcança alguém, essa pessoa ela é tocada por Jesus através da minha vida, né? Quando eu olho com esse olhar empático, de amor, de carinho, de compreensão. Então, por que não vir e trazer a arquitetura para também tocar essa pessoa se sentir pertencente a um lugar? Então, isso faz toda a diferença. E quando eu fiz a pesquisa, eu criei uma pesquisa sob a orientação dos meus professores orientadores do meu trabalho. E qual era a minha pergunta? Para mim, fazia muito sentido ter a igreja como um espaço multifuncional, porque eu sou criada dentro da igreja, eu vivo dentro da igreja quase que 24 horas, então eu vejo essa dinâmica dentro do núcleo, no miolo da igreja, ou seja, eu estou aqui nos bastidores e eu conheço como ela é. Mas só que quem está para o lado de fora e vê a igreja quando passa ali na calçada, na rua de carro, que olha para cá, não sabe, não conhece. E de repente cria uma resistência de entrar aqui dentro por não saber uma dimensão gigantesca que é isso aqui. Sim. Que a gente tem espaço para todas as idades, a gente tem espaço para a família, a gente tem espaço para o pequenininho lá do berçário que está precisando trocar fralda, como a gente tem espaço para o idoso, 60 a mais, que também tem o espaço e também se sente pertencente. Sim. Só que para isso, hoje, a gente precisa projetar uma igreja que já esteja pronta para receber tudo isso. E não ir fazendo pequenos ajustes cada vez que nasce um departamento, aí a gente cria uma salinha, um puxadinho, e não, aqui tá bom, não. Por que já não conceber um espaço religioso, já desde a sua fundação, nas suas plantas, no seu espaço construído? Por que já não pensar no todo, não é? Então é algo que vai sendo transformado, né? A gente vê que a concepção de igreja ela vem evoluindo no passar dos anos, das décadas, chegando aí na contemporaneidade, e agora essa concepção de uma igreja com espaço multifuncional de integração social, eu também trago espaço urbano. Porque normalmente você chega na igreja, pessoalmente, estou falando de todas as igrejas, tá? Não estou falando de denominação específica. Primeira coisa, você encontra uma escada, quer dizer, você tem que subir para chegar lá no alto, como se Deus fosse tão atingido, tão difícil de ser atingido. Já acredito no inconsciente, né? Exato, é no inconsciente, né? Esses espaços tão gigantescos, tão maiores, tão intocáveis. E por que não colocar um espaço urbano que você possa chegar a um jardim? Qual foi o primeiro lugar o ser humano teve contato? Não foi um jardim? Sim. Não foi um espaço onde no pôr do sol o Senhor vinha e conversava com esse ser criado? Então por que não trazer isso de volta? Agora eu te pergunto, aonde tem jardim nas igrejas? Nenhum. E outra, assim, além para a saúde física, né? Porque o verde traz, isso é comprovado. É a biofilia, né? Essa necessidade que o ser humano tem de ter contato com a natureza. E assim, imagina você receber alguém na sua igreja, né? E ter esse jardim de acolhimento, né? E mostrar e já fazer alusão a Gênesis. Pastor, eu quero um jardim para os kids. Faz muito sentido. Assim, faz muito sentido. Sim. Porque assim, não vai ser algo que eu tô falando da Bíblia de 500 anos atrás. Não, mais de 500 anos atrás. Então assim, pelo menos para os kids, vai dar muito sentido. Tá vendo essa árvore formosa? Tá vendo essa flor bonita? Ter um criador. Ela não evoluiu, porque é assim que nós acreditamos. Assim, sim. Não. Pastor, o jardim para os kids, pelo menos.
Continua, pastora. Não, sensacional. Vou até marcar aqui para não esquecer. Porque a pessoa às vezes chega para entrar no espaço muito religioso, de repente ela teve algum contato com o espaço religioso que não foi muito agradável para ela, né? Cada um com a sua história, não vou generalizar. Mas existem algumas pessoas que têm alguns traumas que de repente a igreja machucou. A igreja, no caso, né, não a igreja de Cristo, mas a instituição. Machucou, e ela tem alguma resistência. Então vamos começar pelo jardim. Vai no jardim, passa um dia, uma tarde, senta no banquinho, fica ali batendo papo, volta. Depois vem, devagarinho, essa resistência, esse inconsciente vai sendo trabalhado. Tipo, não é um lugar tão ruim, é um lugar agradável, um lugar gostoso. Tem um ambiente externo onde as pessoas podem se reunir para conversar, para bater papo, para fazer uma palestra ao ar livre, para fazer uma oficina, para fazer um curso. Né? Os elos, né, de essa coinonia. E depois, então, por que não partir para dentro do templo e criar... É que nem namoro, noivado, casamento, né? Você começa ali como quem não quer nada e tal. Então, essa integração social, ela justamente visa isso. É trazer a pessoa para o espaço e depois, obviamente, à medida que a pessoa se sentir acolhida, se sentir bem com o espaço, levar ela para dentro do templo. Isso é importante porque quando eu lembro do texto de Salomão, quando Salomão inaugura o templo, ele faz uma oração e ele diz assim: ouve, Senhor, qualquer súplica que o povo de Israel te dirigir, sempre que se virá para este lugar para orar. Ele não está falando de dentro do templo. Mesmo porque de dentro do templo, no caso do Antigo Testamento, né, era exclusivo para o sacerdote e o Santo dos Santos ao sumo sacerdote. É claro que nós estamos no tempo da graça, não estou me reportando a isso. Mas eu estou falando que o entorno de uma igreja, ele é um espaço onde a presença de Deus se faz presente. Porque a partir do momento que você fala assim, olha, nesse terreno nós vamos construir um templo, você lança uma pedra fundamental, você faz ali um evento, alguma coisa de simbolia, que simboliza, né, que você ali vai construir um templo, você está consagrando aquele espaço. Então, pela minha fé, por aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, eu acho que quando a pessoa pisar num jardim, eu acredito que ela já vai ser tocada pela presença de Deus. Então, é uma coisa... É muito forte. Para mim, é muito forte, né? É claro que, de repente, para alguém não possa fazer sentido, mas para mim faz muito sentido. E ser acolhido para um espaço de lazer, até mesmo, por que não uma quadra de futebol? Sim. Né? E convidar a galerinha a fazer um campeonato e você fazer um evangelismo antes de iniciar 5, 10, 15 minutinhos, um devocional com as crianças, né? E a gente tem um trabalho forte de crianças, você é o responsável. E tivemos aí anos atrás também com a nossa querida e saudosa irmã Maria do Carmo, que trazia ali as crianças no ônibus, ali pegava na região da Bacia do Macu, que trazia para cá e dava lanche, cuidava dessas crianças e falava do amor de Deus. E agora com um espaço que ele é feito para isso. Ele é direcionado para isso. Então, a arquitetura, ela se presta a isso. Então, ela é extremamente importante. Ela faz todo sentido em tudo isso. Eu até me perdi da pergunta que você fez, mas acho que eu respondi. E olha, assim, certeza que a senhora está abrindo caixinhas na cabeça dos pastores, porque, assim, precisa nesse sentido. Porque, assim, não tem como, e eu não consigo desassociar isso, de entender que a ciência chegou nesse ponto, né? Porque Deus permitiu isso. E porque ele deu acesso. E assim, a gente tem que entender que se a gente quer construir uma sociedade que a gente fala sobre avivamento, né, é uma mudança e mudança de comportamento, né? E o ambiente ele vai interferir. Não, essa ideia do jardim, gente, eu vou plantar. Se vocês são da igreja sede, escuta o que eu tô falando. Chegarem no corredor lá do Templo 15, se tiver algumas árvorezinhas cheio de vazio, já sabe o porquê. É o Felipe. Sou eu. Vanessa já ama porque ela é ambiental, engenheira ambiental, né? Então ter um verde, assim, faz muito sentido, pelo menos para a criança, ela vai sentir tudo isso. E quando a senhora cita, até marquei aqui, olha, sobre a questão do tabernáculo, eu fico pensando, né? Na época do tabernáculo não tinha essas ciências todas, né? Não tinha neurociência, quem sabe tinha engenharia ali, né? Tinha arquitetura, mas não tinha como arquitetura. É tudo muito rudimentar, né? Diferente. Tinha pirâmide, mas não tinha, entendeu? Tava ali. E aí o tabernáculo, Deus, ele dá medidas. Então, assim, olha, antigamente tinha muito isso, né? Que a faculdade não era para quem era crente, desculpa, mas a arquitetura já tá. Ele deu medidas para fazer. Então, ou seja, já tinha arquitetura na Bíblia, né? Só não tinha um nome sobre isso. E ele faz com quem vive o tabernáculo usufruir de todos os sentidos. Né? Porque tinha a visão ali do altar, né? Tinha o cheiro do incenso, tinha a fumaça que envolvia. Então, assim, se a gente for parar para analisar a Bíblia, aquilo que a ciência descobriu hoje,
o Senhor já tinha mostrado para o homem. Então, assim, olha que ideia, assim, sensacional. E por que é importante falar sobre isso, trazer isso em pauta? Porque às vezes a gente simplifica. Eu sinto muito isso, né? Quando eu vou nas igrejas, que a gente, para abrir uma igreja só tem um espaço e pronto. Deus opera nisso? Eu acredito que Deus opera, né? Porque assim, o ambiente pode ser qualquer um, pode ser uma praça, pode ser uma casa, mas quando eu quero construir um lugar que as pessoas vão se unir para ser o corpo de Cristo, e a senhora me corrija se eu estiver errado, eu preciso, se eu posso pensar em tudo, por que não pensar nisso? Por que não só pensar num espaço que põe um microfone e tá tudo bem, e umas cadeiras e Deus vai operar? Sim, ele vai, mas por que não ter essa dedicação de debruçar, tipo assim, não vou abrir qualquer porta, não vou abrir qualquer coisa, eu vou fazer o melhor dentro das condições que eu tenho, claro, mas por que não fazer isso, né? Então assim, será que esse pensamento, né, para as novas aberturas da igreja tá errado? Por favor, me ajude, nos oriente aí. Não, não está errado, não. Eu trabalho também no setor administrativo, né, mais de 20 anos. Então, nós temos aí, recebe muitas notificações da prefeitura, da área de obras, né, da Secretaria de Obras, notificando, dando prazo para a gente se ajustar a muitas coisas. Questão de acessibilidade. Sim. Questão de som, uma série de coisas, e que vamos construir a igreja, vamos construir uma alegria, e chama todos os irmãos, e faz aquele mutirão, faz aquela panelada de comida para abençoar os irmãos que estão ali, e come, e volta e constrói, e isso é maravilhoso, isso é igreja. Mas até que ponto a gente vai nesse ritmo que a gente não possa melhorar? Sim. Né? Então isso é muito interessante, muito necessário, e as pessoas elas precisam ter essa consciência que não basta só levantar as paredes, a gente precisa pensar os espaços, a gente precisa pensar qual é a localização desse terreno, qual é o lado da porta que eu vou estar colocando, para que a insolação solar não castigue os meus irmãos na hora do culto, né? Você quer fazer o culto à tarde. É só um profissional que vai saber. E esse profissional também conhece todas as legislações. Se é um espaço muito grande, que nem esse, né? Que a gente vai estar projetando aqui no próximo semestre para concluir o curso, eu não sabia, mas eu precisava de uma quantidade exata de vagas. E isso eu tenho numa legislação que fala sobre código de obras. Então, eu preciso saber quantas vagas de carro que eu vou ter. Nessas vagas de carro, quantas, né, eu preciso tirar de porcentagem para colocar para cadeirantes? Quantos eu preciso de porcentagem para idosos, para mulheres grávidas? Eu preciso também de espaço para colocar motos, bicicletas. Então, isso é lei. E se eu não cumprir a lei, vai chegar a notificação da prefeitura lá, e o tanto que eu economizei na obra, porque eu não pude fazer esses espaços, eu vou ter que gastar depois com multa, com reajustes, aí aos puxadinhos que eu tô falando, né? E não adianta depois falar assim, estão perseguindo a igreja. Não é já estava isso. escrito, né? Já tinha a legalização ali para isso. Exatamente. Então, assim, que reflexão sensacional. Eu confesso que a gente prepara, a gente estuda, né, para poder falar, bater esse papo, e a gente acha que vai seguir por um caminho, mas assim, são tantos detalhes, e aí eu percebo, porque isso afirma, eu trabalho muito com as crianças sobre essa questão de conscientizar sobre que nós não somos evolução, nós somos criados por Deus, né? E olhar para a natureza é ver que Deus ele é detalhista. Deus ele gosta no detalhe das coisas organizadas. Exato. E em algum período no anseio, sei lá, emocional do ser humano, que a gente ficou muito, faz coisas rápida, a gente começou a fazer coisas de qualquer jeito. Né? Não sei se a senhora percebe isso, mas tipo, vamos fazer porque eu posso pegar essa energia e concentrar ela de forma legal, né? E quando a senhora fala sobre esse detalhe, olha, a luz vai entrar por ali, olha, tem tanto de vaga, olha, esse ambiente é melhor assim, eu vejo Deus nisso, nos detalhes dessa situação. A senhora acredita que essa consciência ambiental física é algo que já está consolidado no meio cristão evangélico, ou ainda a senhora vê que, tipo assim, as pessoas não associam ter essa excelência do detalhe da construção, ou ainda é algo, a pesquisa não sei se também apontou isso, as pessoas ainda estão meio que distante disso, né? Olha, eu percebo que a gente precisa de mais pessoas que estão dentro da igreja para se formarem arquitetos para poder pensar isso. Glória a Deus. Porque quando eu trago todo o meu plano de necessidades, que quando a gente desenvolve, a gente precisa procurar estabelecer um programa de necessidades. O que a gente vai estar atingindo, o que a gente vai estar fornecendo como espaço para aquele público, para aqueles espaços. É um plano, existe mesmo, o que eu preciso aqui?
Então, quando eu sou dentro da igreja, eu conheço, eu sou dos bastidores, eu trago um plano de necessidades muito abrangente. E que os meus professores não conhecem, eles são arquitetos, ó. Tem um professor lá que dá aula há 25 anos, que é arquiteto há 30 E não anos. conhecia essa realidade religiosa. Porque não são de dentro. Olha isso. Então, tipo, claro que quando eles forem, claro que o arquiteto também não precisa ser engenheiro civil, não precisa ser o cara que vai pisar na lua para conhecer cada detalhe, porque ele vai com esse cliente, ele vai fazer uma entrevista que a gente chama de briefing, e ele vai ser introduzido naquele espaço para poder, ou pelo menos na mente daquela pessoa, e a pessoa vai listar, a pessoa vai explicar, a pessoa vai contar, e ela vai trazer tudo que é de necessidade, por isso o plano de necessidades, vai trazer tudo que é de necessidade, aí então o arquiteto vai projetar, vai mostrar, é isso, é viável, é isso que você precisa, é assim que deve ser, ou até mesmo vai criar espaços que até agreguem valor, que de repente a pessoa que está trazendo fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Então o arquiteto se presta nisso. Agora, quando tem alguém de dentro, que é o meu caso, e acredito que tantos outros que eu conheço, né, outros colegas que também são cristãos e também estão trabalhando, já são formados também. Isso acaba sendo tão natural, porque eu tô aqui dentro, eu conheço, eu sei o tanque batismal. Eu sei aonde ele precisa ser colocado, porque os familiares estão lá, eles querem assistir. Eu sei que depois a pessoa sai com a roupa molhada. Eu preciso que precisa ter uma sala para mulheres e para homens que dê suporte para aquela pessoa, para que ela possa trocar sua roupa. Sim. Só que a pessoa que não está aqui, que nunca entrou, que nunca assistiu um batismo, não sabe. Então, eu acredito sim que, como você falou, né, há um tempo aí atrás aqui, você falou que a faculdade ela não é para cristão. É claro que ela é. E graças a Deus, tirar esse tabu, né? E graças a Deus que tem muitos jovens, muita galera que está chegando aí, não só na arquitetura, em outras áreas, que começam a enxergar e associar, né? O quanto é importante a gente se tornar um profissional bom e usar o nosso conhecimento para trabalhar dentro da nossa igreja. Sim. Por que não? Né? E ajudar, e agregar, e dar valor, e deixar o espaço religioso cada vez melhor e melhor e melhor. Então, eu acho que é uma evolução. Eu acho como tudo, né? Nas ciências, nas pessoas, que é um processo. Eu acho que nós estamos caminhando num processo e, graças a Deus, a gente está vindo aí com uma galerinha boa e a gente vai ter aí muitos templos e muitos espaços, assim, admiráveis e agradáveis e as pessoas vão poder dizer, essa é a minha segunda casa. E assim, eu vejo que alguns pais, né, os meus pais, sempre tinham uma preocupação de o que eu ia fazer ia glorificar a Deus. E acho que é por isso que tinha esse tabu, né? Será que um arquiteto pode glorificar a Deus? Será que um engenheiro na sua obra pode glorificar a Deus? Claro que tá óbvio, né, que sim, né? Mas a senhora sendo uma profissional, que nem exemplo da psicologia, antigamente era um tabu, né? Crente em psicólogo, não existe isso. Mas se você é tricotômico, acredita em corpo, alma e espírito, cada um vai ser alimentado de uma maneira e precisa de um profissional para isso, né? Então, aos pais que às vezes têm medo, meu filho vai para a universidade, será que vai se desviar? Será que vai conseguir glorificar o nome do Senhor? Nas profissões que a senhora exerce, né, seja psicologia, seja a própria arquitetura, a senhora consegue ver plenamente nítido que Deus é glorificado nisso? A começar do testemunho, né? A partir do momento quando a gente entra no ambiente acadêmico, eu acho que a primeira forma de você glorificar a Deus através da sua vida é o testemunho, né? Então eu pensei muitas vezes, eu falei, mas será que eu escolho a arquitetura religiosa? Será que eu não vou ser rejeitada de alguma forma? Porque esse preconceito. Exato. Mas eu falei, fui com a fé e com a coragem. Eu falei, não, eu vou fazer arquitetura religiosa. Vou fazer arquitetura religiosa. Tinha, né? A gente teve nesse semestre a aula magna, que todos os professores estavam lá e foram apresentar todas as possibilidades que nós... E eu vi lá arquitetura religiosa, foi a confirmação de Deus, porque eu estava orando, né? E pedindo a Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Porque tanta coisa que a gente aprende, tanta coisa, a cabeça da gente está tão cheia de ideias, de coisas. E eu falei, não, eu vou fazer arquitetura religiosa. Teve, sim, no começo uma certa resistência, porque tudo que estava dentro da minha mente não era acessado, óbvio. Sim. Ele precisava ser acessado a partir do momento que eu externava. Externava em textos, externava em figuras. Eu criava uma linha de raciocínio que conduzia a pessoa naquele pensamento até revelar o que era uma arquitetura religiosa na denominação Assembleia de Deus. Somente quando você fala Assembleia de Deus, né? Tem gente que até arrepia. E eu percebi que
semana a semana, né? Eu tinha um atendimento semanal com meu professor orientador e depois eu apresentei para uma outra professora que também foi nossa orientadora. E incrível, mas foi assim nítido como as barreiras iam caindo. Olha isso. Como as barreiras iam caindo. Mas assim, foi muito suave. É como que se Deus me usasse, não a igreja, né? Deus me usasse, o Espírito Santo me usasse para tocar levemente nas pessoas. Eu não precisei impor nada. Eu simplesmente precisei ser firme na minha escolha. Sem também arrogância, sem Desrespeitar, né? nada. Eu falei, não, vamos trabalhar, eu acredito, e trouxe as minhas ideias de uma forma assim muito rudimentar, porque eu tinha muita coisa, mas não adianta eu expor, eu tinha que mostrar, Sim. né? É a mesma coisa, você ficar falando, mas você não dá o testemunho. Tinha que organizar tudo isso, né? Exato. Então eu percebi que tirei nota máxima no meu caderno, tirei nota máxima na minha avaliação, já estou de férias. E isso foi tão lindo quando você vê uma pessoa que não é da igreja, que não conhece a igreja, que participou da minha pesquisa, mas falou que só ia na igreja em ocasiões especiais, que a minha pesquisa ela traz mesmo esse questionamento se a igreja se presta a ser uma área de integração social, se essa multifuncionalidade faz sentido para as pessoas também, só não estava fazendo sentido para mim, que sou dentro da igreja. Para mim é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito às vezes, né? Então, nós disparamos a pesquisa, depois que ela foi aprovada pelos meus professores orientadores, disparamos a pesquisa, então essa pesquisa abrangeu pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas cristãs, não cristãs, até um ateu participou lá, foi muito engraçado. E sim, o que eu queria saber nessa pesquisa, ela foi validada. As pessoas entendem a igreja como a criação de um espaço multifuncional de integração social. As pessoas acreditam que eu posso ter uma área externa onde os idosos possam vir e praticar a atividade física. As pessoas entendem que eu posso ter, sim, uma quadra poliesportiva para poder dar um suporte para, de repente, as crianças carentes ali do entorno do bairro. Então, super foi validada, sabe? Ela teve, assim, uma aceitação gigantesca. E eu trago o resumo da pesquisa, né, os levantamentos dos dados, é uma pesquisa quantitativa e qualitativa. E eu trago essa resposta a esse levantamento, que não sou eu que estou falando, foram 160 pessoas que responderam. Até uma pessoa fora do país, né, alcançou uma pessoa no Peru, e em Trujillo. E sim, ela foi super validada, ela foi super aceita, quer dizer, isso me dá uma força para eu poder criar, sim, esse espaço e trazer essas pessoas de uma forma indireta para dentro de um espaço religioso e, se elas acharem que isso faz sentido, trazer isso mesmo para perto de Cristo. E o olhar, porque a senhora fala, né? São pessoas que não conheciam, né? Uhum. Quem sabe a religião, quem sabe a igreja, e aí por conta de um tema, de um trabalho de pesquisa, e aí só me faz lembrar aquela frase, né? Em todo tempo pregue a palavra. Se for necessário, use palavras, né? Então, assim, a senhora abriu a Bíblia em algum momento, pra, tipo assim, olha, o Senhor me deu uma ministração, né? E essa gente, eu sou canela, né? Gosto de glorificar Deus, acredito no poder do Espírito Santo. Só que, assim, pessoas foram alcançadas, começaram a ter o olhar da visão, porque às vezes, infelizmente, a igreja brasileira, a senhora sabe muito bem disso, passou por alguns, ou passa, né, por alguns escândalos. E aí, esse recorte dessa igreja que causou esse escândalo acaba abrangendo todas as outras. Todas as Exato. igrejas são assim, generalizando, né? Isso. E aí, uma pesquisa, usando metodologia científica, mostra que, tipo assim, a igreja está pensando não só na pessoa ir cultuar num domingo e ir embora, mas numa convivência, né? E numa sociedade que, a senhora sabe muito mais do que eu, carente, né, Exato. dessa convivência, olhar para um espaço religioso e falar assim, nossa, eles pensam nisso. E assim, gera um conflito. Então, assim, meu Deus, você que está estudando universitário, por favor, se você não está sendo luz, se as pessoas não estão interessadas em conhecer o ambiente religioso que você pertence, desculpa, mas você é um crente 007. Você está escondido, eu preciso falar, não vou jogar a culpa para a pastora, mas eu preciso falar sobre isso. Sabe por quê? Porque, assim, Deus nos enviou para essas áreas. Um para política, outro para educação, outro para mídia. E, assim, eu fico imaginando da cabeça dos professores, né? Às vezes, existir no caso do tema, tipo, nossa, que interessante, tá pensando nisso. E aí o melhor, imagina quando essa obra, essa ideia sair no papel, tipo, vão vir como técnico para ver como ficou a arquitetura disso. E aí, meus queridos, se ambiente que não são, às vezes, nem preparado para isso, expressão já trabalho, imagina um ambiente, pronto, essa pessoa no jardim que tiver na igreja já vai aceitar. Então, assim,
eu, que não sou dessa área, já tô aqui querendo sair correndo aos glória a Deus, porque assim, Deus é visto em tudo. Como Sim. que é essa sensação, pastora, de tipo assim, ir num campo que é resistente à religião, que é a ciência, a universidade, e a senhora vê o Espírito Santo através da sabedoria conduzindo as coisas assim, Deus sendo glorificado sem abrir a Bíblia. Eu me senti pequena, Olha isso. muito pequena. Porque a grandeza de Deus, ela se revela quando nós nos sentimos pequenos, né? Quanto mais pequenininho você se sente, maior Deus se revela. Como eu me senti pequena, sabe? E me arrependo, chega até a me emocionar, de ter duvidado. Eu não podia nem ter duvidado, eu tinha que chegar, idade? Será que eu... Olha isso. sabe? De Glória a chegar com a Deus. cara e com a coragem e fazer. Se algum dia esse projeto será realizado, eu não sei, mas eu sei que a semente foi plantada. E a Bíblia é clara, né? Que quem dá o crescimento é ele. Né? Exato. Então, assim, pode ter certeza que alguém, se tinha um conceito de ideia de igreja, foi mudado. Falou assim, não, todo mundo pode ser assim, mas tem uma pessoa que tá pensando diferente ali, né? E pensando sobre isso, não tem como eu não ir para o lado dos kids, né? Até o espaço, não só de convivência geral, mas até dentro de salas, né, infantil, do kids, tem que ser pensado dessa maneira, tem que ter essa análise, e é importante que nem assim, a senhora percebe a diferença. Se eu trouxer um arquiteto que não é do meio, e eu alguém que seja, que nem a senhora falou assim, eu sou da casa, eu sei. Isso vai fazer a diferença, literalmente, mesmo que o que não é de fora, eu conte a história, eu passe um mês com ele, tem a diferença? O olhar, Tem. porque os sentidos são outros, como que a senhora enxerga isso? Tem sentido, porque a pessoa que. Olha, sinceramente, Felipe, eu acho que a pessoa que ela tem o seu coração voltado para Cristo, quando a palavra do Senhor fala, tudo que você tiver na sua mão fazer, faça, e para fazer com amor. Então, eu acho que o amor de uma pessoa que já vive nesse ambiente, que faz parte dessa família, vai ser um diferencial, porque ela vai estar com a sua conexão aberta ao Espírito Santo. Não é só sobre a ciência, sobre o conhecimento acadêmico. Existem coisas ali específicas para um público específico, para uma região específica, que o Espírito Santo vai dizer, faça isso. Que vai ser diferente de uma outra cidade, de um outro bairro, de um outro lugar, que você vai estar lá e, tipo, você vai querer, não, mas é a igreja, lá é a igreja. Não, mas aqui é para criança, lá é para criança. Mas é só Deus que conhece a necessidade individual de cada grupo. De repente, o grupo daqui do Macuco é uma necessidade, de repente Deus manda pintar naquela parede um desenho específico. Mas você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Mas daí em outra região, em outro lugar, em outra área, o Espírito Santo falou, não, eu quero que você pinte um outro mural de uma outra forma, quero que você use outra cor, porque é só Deus que conhece. Por mais que eu faça uma anamnese numa criança, por mais que eu conheça o seu histórico de vida, se ela teve algum tipo de abuso, alguma coisa, lá no seu íntimo, e o que Deus quer fazer com aquela pessoa, isso é mistério. Ele não é revelado a nós, mas ele dá, assim, uns lampejos, assim, daquilo que ele quer e aquilo que a gente aplica. Então, se é um arquiteto, não estou querendo aqui puxar a sardinha para o meu lado, nem não ter o cartãozinho, não vou distribuir, né? Já tem trabalho demais, né? Exato. Não é isso, mas eu quero levar vocês à consciência de que quando é uma pessoa que tem uma conexão com Deus e que tem uma comunhão com o Espírito Santo, haverá coisas que o Espírito Santo, claramente eu sei porque eu já estou vivendo isso, mesmo estudando, sabe? Tipo, coloca isso, não tira isso, isso tá demais. Maneira. Né? Porque eu já queria lá falar, porque Jesus veio ao mundo, João 3,16. Repete comigo essa oração, assim, Jesus. Maneira, né? Vamos devagar. Que é ele que dá o crescimento, né? Exato. Então, eu acho sim que faz toda a diferença, como você falou, em todas as áreas. Então, aqui, eu estou falando de arquitetura, obviamente, psicologia, obviamente, mas é em todas as áreas. A partir do momento que tem um cristão, que tem uma comunhão, que ouve, que está disposto a obedecer ao Espírito Santo, haverá nuances, haverá pinceladas diferentes que fazem toda a diferença. E assim, eu fiquei pensando, né, agora, você que é pastor, atenção, pastor, tá me ouvindo? Não, presta atenção nesse corte, dá até um corte legal, pega aí, Daniel. Pastor, você quer ampliar a sua unidade, seja nosso ministério, outro, né? Não só fique procurando um terreno, tipo, esse espaço aqui é bom, mas essa orientação que a pastora, a psicóloga, né, futura arquiteta aí daqui a alguns meses, tá trazendo, é muito importante. Eu fico pensando agora, a senhora falou, eu viajei, né? Se um dia eu tiver que escolher algum espaço para criar uma igreja, a primeira coisa, tipo assim, Deus, é esse espaço? Como eu devo construir? Mas eu acho que as pessoas não fazem isso, porque a gente, às vezes, eu sinto isso, eu sei,
já sei, constrói, faz a porta, tem a sala. É o três copia colou, salas, né? Peste colou, copy. né? Mas assim, Deus é específico para cada grupo que ele quer Exato. atingir. E de verdade, assim, pastor que está me ouvindo, líder, quer construir algo e que é para o Senhor, é perguntar, Senhor, é aqui? Se ele falar que é esse endereço, então, ok, check número 1. Como o Senhor quer? Né? E assim, e tudo que você está falando está me remetendo o quê? Ao tabernáculo. Que nem o povo de Israel sabia construir coisas? Sabia! As tendas, eles viviam em tendas. Tênis, construiu pirâmide para faraó, construiu um monte de coisa. Aham. O Egito era a ciência pura. Exato. E por que Deus não falou assim, ó, faz o seguinte, conforme os teus conhecimentos, constrói uma tenda para mim. Ele dá medidas, ele dá especificações. E por que eles não material. construíram uma pirâmide para Deus habitar ali? Entendeu? Então, assim, percebe que assim, se é algo para Deus, tem que ser conforme Ele quer. E ele dá medida, porque a gente acha que Deus, a gente acha que tudo é, eu falo que não pode espiritualizar tudo, mas tudo é espiritual. Claro. Então, assim, eu vejo que até no bloco Deus quer, é meu, então deixa eu falar qual que é o bloco, qual que é a medida, qual que é aquilo. E assim, que fantástico, pastor. Ó, qualquer pessoa que vier falar, quero abrir algo, para que é para Deus, calma, vai perguntar a medida, vai perguntar tamanho, porque assim, e Deus vai ser glorificado em tudo. Que nem na pesquisa, agora imagina se um dia essa pesquisa tiver que tornar uma obra, Deus quer ser glorificado através de quem for trabalhar, porque às vezes não vai ser só cristão que vai construir. Exato. Vou ter que encontrar uma empresa, então assim... E a empresa vai ter que pesquisar, porque quando você constrói também um trabalho de graduação, aqui na psicologia era TCC, né? E aqui era TFG. É a mesma coisa, né? Trabalho de conclusão de curso. Você não pode falar nada de você mesmo, você tem informação. Você sabe disso, né? Você já passou por isso. Tudo precisa ser referenciado. Então, você precisa pegar a fala de alguém para validar aquilo que você está afirmando. E é interessante que tudo que eu falei, que a religiosidade, até então a gente fala sobre a religiosidade e a neurociência, tudo diz que o espaço religioso ele é mais saudável. Olha aí. Ele traz saúde física, ele traz saúde mental, o pertencimento, o acolhimento, tudo é benéfico e ele comprova cientificamente, e eu referencio tudo, tá lá, quando você vai lá consultar nas últimas folhas as referências, quais foram as minhas consultas bibliográficas. É que hoje a gente procura mais em livros, né? São referências mesmo, que são pesquisadas na internet. Está tudo lá referenciado, quer dizer, não sou eu que estou dizendo. A ciência diz que a religião, essa conexão com o sagrado, ela é necessária e traz saúde para esse ser humano tricotômico, corpo, alma e espírito. Na psicologia a gente fala biopsicossocial. Olha aí. E assim, por que o país já passou 1 hora do nosso bate-papo? Tá tão bom, vai ter que fazer parte 2. Parte 2. Não, felizmente. Mas assim, a senhora falou algo importante e que me tocou muito o meu coração e a gente vai caminhar para finalizar sobre isso, né? Que o espaço religioso é um espaço saudável. Muito. E aí eu quero trazer essa reflexão, né? Se o espaço em que você lidera, em que você vive, que é o religioso, não está sendo saudável, alguma coisa está errada. E eu preciso alinhar isso. Por quê? Porque a própria ciência já está fazendo esse apontamento. Imagine o coração de Deus como ele quer que o espaço seja saudável, de alegria, né, de cura, de milagre. Então, cuidado, porque às vezes eu quero liderar conforme os meus conhecimentos. Eu quero construir conforme os meus conhecimentos. Eu quero agir conforme, mas tem um dono e ele é o dono de toda a ciência, né, e sabe todas as coisas. Pastora, assim, a senhora me conhece, né? Imagina a minha cabeça como que tá. Depois, pastor, eu tive uma ideia. Fervilhando. Vai me bloquear por causa das ideias. Mas assim, o que eu senti, o que eu vi nesse nosso bate-papo é o quanto Deus quer ser glorificado em todas as áreas. E às vezes a gente acha que, mas a educação tá esse lado político, tá esse lado, né, partidário. Por que será? Será que nós, como cristãos, abandonamos esses espaços, né? Demos vazão. Então, assim, o Senhor está nos chamando para ocupar esses espaços, essas esferas de influência, e falar assim, olha, tá vendo, você está sonhando com arquitetura? Na Bíblia tem. Olha, tá com esse ambiente saudável. A Bíblia já falava, né? Então, assim, tem quem discorde, mas a Bíblia e a ciência, elas se conversam. Sim. A gente precisa... A ciência valida a Bíblia o tempo todo. O tempo todo a ciência está validando a Bíblia. Olha que, gente, eu tenho propriedade para falar, hein? A ciência valida a Bíblia o tempo todo é a coisa mais linda. E, resumindo, Felipe, quando você constrói um ambiente que ele é preparado para receber famílias, você está dando a oportunidade de uma segunda casa.
Porque tem muitas pessoas que você chega, recebe na porta, cumprimenta, até sabe o nome e tal, mas você não conhece a história dessas pessoas. E essas pessoas não têm uma estrutura familiar que ela desejasse ter. Por N situações, né? Pais divorciados, pessoas que faleceram, né? De repente veio de um ambiente de uma instituição de acolhimento, porque, né, foi abandonado, ou, o conselho tutelar tomou, uma série de coisas. Então passou por percalços aí na vida que ela não teve uma referência de família. Então, qual é a nossa intenção? Criar uma casa, um espaço físico que seja uma segunda casa para a pessoa. E quando a pessoa entra aqui, ela encontra uma família, a verdadeira família, uma família que é eterna. Então, essa é a nossa intenção. Por isso que eu digo que a arquitetura ela vai para além de tijolos e cimento. Ela é a construção de uma casa quando se trata de uma arquitetura religiosa, na nossa denominação, pelo menos, Sim. é o intuito. Glória a Deus. E assim, pastora, a gente sempre termina o nosso podcast pedindo para que o entrevistado faça uma oração. E a senhora falou, dá vários cortes e várias pregações a quem quiser, chama o pastor para pregar, para falar sobre isso. Mas assim, quando ela falou assim, um ambiente saudável, né? E o ambiente seguro. E quantos do nosso público, né? Às vezes não encontra esse ambiente seguro. E que Deus desperte pessoas como a senhora que tenham esse discernimento que assim, olha, esse ambiente religioso ele tem que ser completo. Ele vai ter a palavra, ele vai ter o acolhimento, ele vai ser seguro, ele vai ser agradável. Desde a sua mensagem, né, da oração até da estrutura física. Então, assim, que Deus levante mais pessoas e vozes nesse país, porque a igreja tem que ser esse ambiente seguro. Sim. E que as pessoas se inspirem, né, nessa história que a senhora compartilhou com a gente. Obrigado por se dedicar, né, anos de estudos, porque não é fácil fazer um TCC, quem já passou sabe o quão difícil Sofrido. né? Dá mais tema específico e que às vezes não tem outras referências de temas assim, então tem que ser quase que a pioneira nesse sentido, né? E resistir. Se Deus falou para a senhora que tem que ser isso, e foi, e conseguiu, e glória a Deus. Eu tenho certeza que esse estudo, pastora, vai inspirar outras pessoas. E aí, Amém. quem sabe a senhora pode nem ouvir, mas com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida da senhora. Então, muito obrigado por desprender, né, o tempo, separar aí na agenda para compartilhar, vai inspirar, que nem o bom da internet é o quê? Pode ser que um estudante de arquitetura em 2030 vai estar assim perdido. Opa, ouvir essa mensagem vai se inspirar. Obrigado, viu? Então fica aí para a senhora agradecer, mandar os beijos, os abraços e terminar com uma oração, por favor. Bom, eu agradeço aos meus professores, que eu transmito, né, esse podcast para eles. E super agradeço o apoio deles, agradeço a minha família, né, que as minhas ausências, os meus filhos, meu marido, que me apoiou, me apoia em tudo, e minhas noras, enfim, toda a família de uma forma geral. A família Assembleia de Deus Ministério de Santos também, que me deu essa oportunidade de poder também estar aqui e estar misturando tudo isso e fazendo essa mistura saudável, gostosa e prazerosa. E acima de tudo a Deus, né? Porque é Ele que me dá saúde, ele é que me dá um cognitivo, Ele que me capacita, é Ele que me dá oportunidade, mesmo em meio a tantas dificuldades, Ele é quem me sustenta. Então, meu agradecimento acima de tudo é Ele. E o meu desejo é que mais pessoas se atrevam a fazer uma arquitetura e que se deixam, se entreguem aí para um espaço religioso e que ele seja cada vez mais e mais e mais melhor, e mais agradável e mais familiar. Glória a Deus. Amém? A senhora pode orar por nós? Claro. Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença e te agradecemos, meu Pai, porque Tu és o supremo arquiteto, criador do universo, criador de todas as coisas, e o Senhor nos deu um pedacinho da Tua sabedoria, do Teu entendimento, para que pudéssemos, Senhor, dividir aqui com os nossos irmãos e pensar, Senhor, um espaço que possa acolher, que possa receber, que seja uma casa de verdade, que possa abraçar e que possa, Senhor, dar tudo daquilo que a pessoa precisa e, acima de tudo, receber a Ti e ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, tocar as vidas, se algum dia esse espaço de fato for construído, que a Tua presença, assim como foi no Templo de Salomão, possa encher de glória este lugar, o espaço, o jardim, os ambientes, e que a Tua presença,
Senhor, seja sentida, não só no espírito, mas também no corpo e na alma, através dos 5 sentidos. Que o Senhor venha, Pai, glorificar o teu nome através deste trabalho, através, Senhor, desta profissão, através, Senhor, dos meus irmãos que escolheram isso como profissão e têm se dedicado a isso. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais e que o Senhor venha fortalecer a tua igreja na terra, em todas as áreas, e que o seu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém.